Boa noite. Neste vídeo nós daremos continuidade à abordagem da terceira declinação nominal. Até agora, nós abordamos os temas da terceira declinação nominal que terminam em consoantes. Neste vídeo serão abordados os temas da terceira declinação que terminam em I breve, U breve, I longo e U longo. Nos próximos vídeos serão abordados os temas em ditongo e os temas nas chamadas vogais ásperas. Esse quadro já nos é conhecido, ele apresenta os diversos tipos de temas das declinações nominais gregas. Os temas marcados em vermelho compõem a terceira declinação. Nós já vimos os temas consonânticos nos vídeos anteriores. Neste vídeo nós abordaremos os temas em I breve, U breve, I longo e U longo. E nos próximos vídeos nós abordaremos os temas em ditongo e nas chamadas vogais ásperas. Esse quadro também já nos é conhecido. Ele apresenta as diferentes terminações da terceira declinação nominal. E nós já chamamos a atenção para o fato de que, em alguns casos, há a possibilidade de dois tipos diferentes de formação. Então, para os nomes masculinos e femininos, o nominativo singular pode ser ou sigmático, com o acréscimo de um sigma, ou alongado, com o alongamento da última vogal do tema. O vocativo singular pode ser ou idêntico ao nominativo singular, ou pode consistir no tema puro. E o acusativo singular pode ser em alfa breve ou em nu. O acusativo plural, também das palavras masculinas e femininas, pode ser em as, alfa breve, sigma, ou então em nu, sigma, sendo que o nu cai diante do sigma. Os demais casos não causam problemas, pois há apenas uma maneira de formá-los. Mais uma vez, esse é um quadro com as subdivisões dos temas da terceira declinação. Há os temas em consoantes, que se subdividem em temas em oclusivas, em líquidas, em nasal e em sibilante. Há os temas em vogais simples, I breve, I longo, U breve, U longo. Há os temas em ditongos e há os temas nas chamadas vogais ásperas. Então vamos abordar neste vídeo os temas nas vogais simples. Trata-se de temas, como nós já vimos, em I longo, U longo, I breve e U breve. Consideremos em primeiro lugar os temas em I longo e em I breve. Há apenas dois temas em I longo. Quis, que é um verme de cereais, e lis, que é uma palavra poética para leão. Certamente não encontramos ocorrências de todos os casos e todos os números dessas duas palavras no corpus de textos do grego antigo que chegou até nós. Com relação à declinação dessas palavras, a declinação é muito simples, basta que se acrescentem as terminações diretamente ao tema em I longo. Quanto aos temas em I breve, deve-se observar que, ao longo da declinação, haverá uma gradação de I breve para EI. O I breve vale para o nominativo, vocativo e acusativo do singular. O EI vale para os demais casos.
Em relação ao gênero dos temas em i breve, observe-se que na prosa ática clássica não há neutros em i breve. A maioria das palavras em i breve é do gênero feminino. Masculinas são apenas poucas, como, por exemplo, romantis, que significa adivinho, roerris, que significa víbora, office, que significa serpente, sendo que as duas primeiras podem também ser femininas. Essas são as terminações dos temas vocálicos. Então, para aqueles casos em que há uma dupla possibilidade, o nominativo singular dos masculinos e femininos vai ser sigmático, vocativo singular dos masculinos e femininos terá o tema puro, acusativo singular dos masculinos e femininos será em nu, e no caso do acusativo plural dos masculinos e femininos, a terminação será em nu sigma com a queda do nu. As terminações dos neutros são aqui colocadas entre parênteses, porque não há neutros em i breve na prosa clássica ateniense. Então, nós temos que atentar para o seguinte quando nós declinarmos uma palavra em i breve, para o fato de que o nominativo, vocativo e acusativo do singular mantém o tema em i breve. Os demais casos utilizam um tema com a gradação EI, epsilon e a semivogal iode, sendo que esse iode cai diante das terminações que começam por uma vogal. Vale também observar que o genitivo singular tem a marca não epsilon iode, mas sim eta iode, como pode ser visto aqui. Então, ao invés de nós termos epsilon e a semivogal iode, nós teríamos eta e a semivogal iode. A terminação é os. Após a queda do iode, ocorre em ático uma metátese quantitativa, isto é, as duas vogais contíguas, eta e ômicron, trocam de quantidade, mas mantém o timbre. Então, o eta, que é longo, passará a breve, e o ômicron, que é breve, passará a longo. Nós teremos, então, como resultado, epsilon, ômega. Então, a terminação do genitivo singular dos temas em i breve será em epsilon, ômega, sigma. O genitivo plural, por analogia ao genitivo singular, terá a terminação epsilon, ômega, nu. O fato de o genitivo singular ter sofrido uma metátese quantitativa após o acréscimo da terminação os, justifica que o acento do genitivo singular seja irregular, ou seja, ainda que a última vogal seja um ômega, portanto uma vogal longa, o genitivo singular dos temas em i breve possa ser proparoxítono. O mesmo vale para o genitivo plural, cuja acentuação também viola, por assim dizer, as regras de acentuação. Por quê? Porque o genitivo plural ele é formado por analogia ao genitivo singular. Desse modo, ainda que o genitivo plural termine em uma vogal longa, em um ômega, nós podemos ter uma forma proparoxítona do genitivo plural. É importante também observar que o acusativo plural dos temas em i breve será em eis por analogia com o nominativo plural. Enfim, uma última observação. O dativo
plural tem a forma esse, e essa forma é foneticamente inexplicável. Então, nós temos de atentar para o genitivo singular, que tem a terminação eos, para o genitivo plural, que é analógico ao genitivo singular, tendo a terminação eon, para o acusativo plural, que é analógico ao nominativo plural, tendo a terminação eis, e para o dativo plural, que tem a terminação esse e não eice, como seria esperável, sendo que essa forma não se explica foneticamente. Vamos passar agora a exemplos da declinação de substantivos em i longo, será apenas um exemplo, e de substantivos em i breve. Vamos considerar agora alguns exemplos de substantivos de tema em i longo e de tema em i breve. Será considerado um exemplo de substantivo em i longo. Na verdade, só há duas palavras em i longo, em grego, quis e lis, e vamos considerar dois exemplos de tema em i breve. Começando pelo tema em i longo. Exemplo, a palavra quis, que é um verme que rói cereais. Conforme já foi dito, basta que se acrescentem as terminações diretamente ao tema em i longo, sendo que o vocativo singular teria o tema puro. Na verdade, essa palavra ocorre apenas no nominativo singular, no acusativo singular e no genitivo singular. As demais formas são hipotéticas. Então, nós teríamos quis, com acréscimo do sigma ao tema, para o nominativo singular, que, para o vocativo singular, tema puro, com i longo, kin, para o acusativo singular, acréscimo do nu ao tema, kios, genitivo singular, acréscimo do os ao tema, o acento cai na terminação, kios, pela regra segundo a qual os substantivos monossilábicos de terceira declinação possuem acento na terminação, no genitivo e no dativo dos três números. Então, kios, genitivo singular, ki, dativo singular, kies, nominativo plural, kies, vocativo plural, quis, acusativo plural, kion, genitivo plural, quisi, dativo plural, kie, nominativo dual, kie, vocativo dual, kie, acusativo dual, kioin, genitivo dual, kioin, dativo dual. Mais uma vez repetindo, são atestadas apenas dessa palavra o nominativo singular, o acusativo singular e o genitivo singular. As demais formas são hipotéticas. A palavra lis, que também é em i longo, seria declinada exatamente como quis. Passemos agora a exemplos da declinação de nomes com tema em i breve. Como nós já dissemos, esses temas sofrem uma gradação de i para ei. O i breve ele é usado no nominativo, vocativo e acusativo do singular, e o ei em todos os demais casos e números. Vamos ver um exemplo da palavra polis, que significa cidade. Nominativo singular, ele é sigmático e tem o tema em i breve. Então, polis. Vocativo singular é o tema em i breve puro. Poli. Acusativo singular é o tema em i breve com a terminação nu. Pollen. A partir de agora, nós teremos temas em ei e não em i. Então, genitivo singular.
O genitivo singular ele é formado a partir do tema polei com eta e não com epsilon. Quando a terminação acrescida a esse tema começa por vogal, a semivogal I cai. Então nós teríamos poleos com eta ômicron e a queda da semivogal I. E no genitivo singular, o que vai ocorrer, além da queda do iode, é uma metátese quantitativa, isto é, as duas vogais contíguas, eta e ômicron, vão trocar de quantidade. O eta, que é uma vogal longa, vai ficar breve, e o ômicron, que é uma vogal breve, vai se tornar longa. Então, o resultado seria poleos com epsilon, devido ao abreviamento do eta, e ômega, devido ao alongamento do eta. Reparem também, nessa forma poleos, que a metátese quantitativa aconteceu depois de a palavra já formada. Isso explica por que a acentuação é aparentemente irregular, porque nós temos uma palavra proparoxítona em que a última vogal é uma vogal longa. Então, poleos é uma palavra proparoxítona, ainda que a última vogal seja longa. Dativo singular, polei, com acréscimo da terminação I, a semivogal cai, resultado polei. Nominativo plural, polei, com acréscimo da terminação es, a semivogal cai e os dois sons de E breve contraem-se em ei, resultado poleis. O vocativo plural é idêntico ao nominativo plural, poleis. O acusativo plural é formado por analogia ao nominativo plural, poleis. O genitivo plural é formado por analogia ao genitivo singular. Isso explica por que a palavra é proparoxítona, ainda que, como no genitivo singular, a última vogal seja um ômega. Dativo plural é uma forma inexplicável. Policy. Nominativo, vocativo e acusativo do dual. Usa-se o tema polei, com a terminação e, a semivogal cai, e os dois sons de E breve contraem-se em ei. Polei, polei, polei. Genitivo e dativo do dual. Tema polei, terminação oin, com queda da semivogal. Poleoin. Mais um exemplo de tema em E breve. Poiesis. Nominativo, vocativo e acusativo do singular em I breve. Poiesis, poiesi, tema puro. Poiesin. Os demais casos apresentarão o tema com gradação para ei. O genitivo poieseos, acentuação irregular, como nós já vimos. Dativo poiesei. Plural, nominativo, vocativo e acusativo. Poieseis, o acusativo é analógico ao nominativo. Genitivo plural, poieseon. De novo, uma palavra proparoxítona, ainda que a última vogal seja longa. Essa forma se explica por analogia ao genitivo singular. Dativo plural, poiesese. Dual, nominativo, vocativo e acusativo, poiesei. Genitivo e dativo, poieseoin. Passemos agora
a declinação dos temas em U longo e U breve. No caso dos temas em I, nós vimos que há duas maneiras diferentes de decliná-los. Primeiro, se o substantivo tem tema em I longo, o I se mantém em todos os casos e números e acrescentam-se as terminações diretamente a esse tema em I longo. E só há dois substantivos, como nós já vimos, que pertencem a essa categoria, a saber, quis e lis. Nós vimos também que no caso dos temas em I breve, vai haver uma gradação do I para EI, de tal modo que o I se mantém no nominativo, vocativo e acusativo do singular e o EI é utilizado nos demais casos e números. Uma divisão paralela entre esses dois tipos de declinação que nós vimos com relação aos temas em I também ocorrerá em relação aos temas em U. Em um primeiro caso, acrescentam-se diretamente as terminações ao tema em U sem que haja gradação. Em um segundo caso, haverá uma gradação de U para eu, para o som E, seguido da semivogal de gama, de tal modo que o U é utilizado no nominativo, vocativo e acusativo do singular, e o eu é utilizado nos demais casos e números. No entanto, ao contrário do que nós vimos com relação aos temas em I, agora, nos temas em U, essa diferença entre dois tipos de declinação vai se dar não pelo fato de o U ser longo ou breve, mas sim a partir da tonicidade da palavra. É o que veremos a seguir. Então, se a palavra em U for monossilábica, oxítona ou perispômena, e algumas palavras paroxítonas vão pertencer também a esse modelo. Então, se tratar de nomes monossilábicos, oxítonos e perispômenos, o U se mantém ao longo de toda a declinação e acrescentam-se as terminações diretamente ao U. O segundo caso diz respeito a nomes que não são monossilábicos, não são oxítonos e não são perispômenos. Nesse caso, o U sofrerá gradação para eu, para o som E, seguido da semivogal de gama, de tal sorte que o U é mantido no nominativo, vocativo e acusativo do singular, e o eu é utilizado nos demais casos. Esse é o quadro das terminações dos temas vocálicos. É o mesmo quadro que nós já vimos em relação aos temas em I. A única diferença é que nós temos agora neutros em U. Então, as terminações neutras não estão entre parênteses. Nós vimos no caso dos temas em I que não há neutros na prosa ateniense clássica. Por isso, as terminações foram lá colocadas entre parênteses. Então, nós teremos para o masculino e feminino sigma para o nominativo singular, tema puro para o vocativo singular, nu para o acusativo singular. No caso do singular do nominativo, vocativo e acusativo do neutro, todos esses três casos terão o tema puro. O genitivo singular para os masculinos, femininos e neutros é em os, e o dativo singular para esses três gêneros é em i. No caso do plural,
as terminações são, para o masculino e feminino, nominativo es, vocativo es, acusativo nu, sigma. Para o neutro plural desses três casos, a terminação é a. Genitivo plural para os três gêneros é on, dativo plural para os três gêneros, si. O dual para os três gêneros é no nominativo, vocativo e acusativo, e. No genitivo e no dativo, oin. Então, é exatamente o mesmo quadro que valeu para os temas em i. Vamos ver agora a aplicação das terminações que acabamos de considerar aos temas que sofrem gradação de U para eu. Gradação de U para o grupo sonoro em que o primeiro elemento é um E e o segundo elemento é a semivogal de gama. No caso das formas que sofrem gradação, o nominativo, vocativo e acusativo do singular, tanto dos masculinos e femininos, quanto dos neutros, não sofrem gradação, mantém o tema em U. Todos os demais casos e números sofrem gradação, portanto, tem o tema em eu, sendo que o genitivo singular terá esse E longo e não breve. É importante também observar que a semivogal de gama cai quando a terminação começa por vogal. Então vamos ver em detalhes esse quadro em que as terminações são aplicadas a temas que sofrem gradação. Nominativo singular dos masculinos e femininos é sigmático, o sigma é acrescido diretamente ao U. Vocativo singular é o tema puro, sem qualquer terminação. Acusativo singular, a terminação nu é acrescida diretamente ao tema em U. No caso do nominativo, vocativo e acusativo do neutro singular, o que nós temos é o tema puro, o U, sem qualquer acréscimo de terminação. O genitivo singular, para os três números, tem gradação eu, só que o é longo, grafado como eta, e a esse grupo sonoro é acrescida a terminação os. O de gama cai e, em seguida, ocorre um fenômeno que nós já vimos no caso dos temas em i, que é a metátese quantitativa, ou seja, a quantidade do eta passará para o omicron e a do omicron passará para o eta. Então, o som de E se torna breve, não pode mais ser grafado como eta, vai ser grafado como epsilon, e o som do omicron torna-se longo, não pode mais ser grafado como omicron, será grafado como ômega. Então, a terminação do genitivo singular é eos. É importante fazer uma observação aqui, que também nós já fizemos no caso dos temas em i, que diz respeito à acentuação. O acento do genitivo singular ele já estava estabelecido antes de ocorrer o fenômeno da metátese quantitativa. Isso faz com que a acentuação do genitivo singular não siga as regras usuais de acentuação das palavras gregas. Por quê? Porque nós teremos a última vogal da palavra como longa e a palavra será proparoxítona. Dativo singular, terminação i, acrescido ao tema com gradação, o de gama cai, o resultado é ei. Nominativo plural dos masculinos e femininos, terminação eis, acrescida ao tema com gradação, o de gama cai e os dois és contíguos fundem-se em um ei, contraem-se em um ei. Terminação eis. O vocativo plural tem a mesma terminação
do nominativo plural, portanto, eis. E o acusativo plural é formado por analogia ao nominativo plural, portanto, também eis. Já no caso dos neutros, do plural dos neutros, do nominativo, vocativo e acusativo, a terminação é a, alfa, que é acrescida ao tema com gradação, o de gama cai, e o alfa é contraído ao epsilon. O resultado é um eta, para o nominativo, vocativo e acusativo do plural dos neutros. O genitivo plural é formado por analogia ao genitivo singular. Isso faz com que o genitivo plural também tenha uma acentuação irregular. O genitivo plural tem a terminação eon. O dativo plural tem a terminação esse, é uma forma foneticamente inexplicável, exatamente como nós vimos anteriormente no caso dos temas em i. Com relação ao dual, o nominativo, vocativo e acusativo tem a terminação e, acrescida ao tema com gradação, a semivogal de gama cai e os dois eis contraem-se em ei. Então, ei para o nominativo, vocativo e acusativo do dual. Com relação ao genitivo e ao dativo do dual, a terminação é oin, que é acrescida ao tema com gradação, o de gama cai e o resultado é a terminação eoin para o genitivo e o dativo do dual. Vejamos alguns exemplos da declinação de nomes monossilábicos, oxítonos e perispômenos. A palavra sus, que significa porca, é uma palavra monossilábica, portanto, não haverá gradação. Então, acrescentam-se diretamente as terminações ao tema sem gradação. Sus, nominativo singular, sigmático, su, vocativo singular, tema puro, sun, acusativo singular, acréscimo do nu, os, genitivo singular, acrescenta-se a terminação os diretamente ao tema su, e nós já vimos que, no caso em que a terminação comece por vogal, o u é abreviado. Então, ele era longo, passará aqui a breve. E nós também já sabemos que temas monossilábicos da terceira declinação têm o acento na terminação do genitivo e do dativo dos três números, singular, plural e dual. Então, genitivo os, dativo sui, agora plural, terminação es, do nominativo plural, é acrescida diretamente ao tema sem gradação, ao su. Sues, para o vocativo plural, idêntico ao nominativo plural. Acusativo plural consiste no acréscimo do nu sigma, sendo que o nu cai. Genitivo plural, suon. Dativo plural, si. Dual, nominativo, vocativo e acusativo, terminação é e, acrescenta-se diretamente essa terminação ao tema sem gradação, portanto, sue. A terminação do genitivo e do dativo do dual é oin, que também é acrescentado diretamente ao tema, suoin. Vejamos mais um exemplo de um tema que não sofre gradação ao longo da declinação. A palavra irthus, que significa peixe, e é um substantivo perispômeno. Então, acrescentam-se as terminações diretamente ao u, sem que haja gradação do u
em eu. Nominativo singular. Acrescenta-se o sigma. Ir, thys. Vocativo singular é o tema puro. Ir, thi. Acusativo singular. Nu. Ir, thin. Genitivo singular. Terminação os. Ir, thios. Dativo singular. Terminação i. Ir, thii. Reparem que, apesar de o tema ser longo, quando a terminação começa por uma vogal, esse tema se abrevia. Então, o genitivo singular tem o U breve, do mesmo modo, o dativo singular. Vamos ao plural. O nominativo plural e o vocativo plural podem assumir duas formas diferentes. Ou se acrescenta a terminação es ao tema, e daí nós teríamos ir, thies, sendo que o U se abrevia diante da terminação que começa por vogal, ou o epsilon da terminação cai diante do Y. Então, ir, thys é outra forma. Como aqui nós não temos uma vogal de terminação presente, então o U mantém-se longo. Ir, thys. O mesmo vale para o vocativo. O acusativo do plural tem a terminação nu, sigma. O nu cai diante do sigma. E a vogal mantém-se longa. O genitivo plural tem a terminação on. E como se trata de uma terminação que começa por vogal, o U fica breve. Ir, thion. O dativo plural tem a terminação sin. Nesse caso, apesar de a terminação não começar por uma vogal, o U se abrevia. Então, ir, thisi. No dual, o nominativo, o vocativo e o acusativo terão duas possibilidades. Ou acrescenta-se o epsilon, marca de dual. Então, nós teríamos ir, thie, e o epsilon abrevia a vogal U. Ou então, o epsilon desaparece diante do U e a vogal mantém-se longa. Ir, thi. Isso vale também para o vocativo e para o acusativo. A terminação do genitivo e do dativo do dual é oin, e diante de uma terminação que começa por vogal, o Y torna-se breve. Então, ir, thioin. Genitivo, dativo com a mesma forma. Mais um exemplo de um tema que não sofre gradação. Trata-se da palavra neutra, dacry, que significa lágrima. O interessante dessa palavra é que ela não é monossilábica, não é perispômena e não é oxítona. Trata-se de uma palavra paroxítona. Alguns paroxítonos não sofrem gradação do U em eu ao longo da declinação. Outros paroxítonos, além do neutro dacry, são o feminino pitus, que significa pinheiro, o masculino botrus, que significa cacho de uva, e o masculino starrus, que significa espiga. Então, trata-se de palavras paroxítonas que não sofrem gradação do U para eu ao longo da declinação. Vejamos a declinação, então, da palavra dacry, que significa lágrima. O nominativo, vocativo e acusativo do singular tem o tema puro, portanto, sem acréscimo de qualquer terminação. Dacry, dacry, dacry. O genitivo singular tem o acréscimo da terminação os, que é acrescida ao tema sem gradação. Dacrios.
O dativo singular tem a terminação i, que é acrescida ao tema sem gradação, dacrui. No caso do plural, o nominativo, vocativo e acusativo tem a terminação a. Então, dacrya, dacrya, dacrya. Genitivo plural, terminação on, dakryon. E dativo plural tem a terminação si, dacrusi. O dual, no nominativo, vocativo e acusativo, tem a terminação e, dakrye, dakrye, dakrye. E o genitivo e o dativo do dual tem a terminação oin, dakryoin, dakryoin. Vejamos agora dois exemplos de substantivos de tema em U que sofrem gradação do U para eu ao longo da declinação. O nominativo, vocativo e acusativo do singular manterão o tema U. Os demais casos e números usarão o tema eu, sendo que a semivogal de gama cai diante de uma terminação que comece por vogal. Então, exemplo, a palavra perrus, que significa cotovelo. Perrus é uma palavra pró-perispômena. Então, o nominativo singular tem a terminação sigma, perrus, vocativo singular tema puro, perru, acusativo singular nu, perrun. O genitivo singular sofre o mesmo fenômeno que os temas em i breve. O som é da gradação eu do genitivo singular é um é longo. E com o acréscimo da terminação os, omicron, sigma, do genitivo singular, o de gama cai e o é se abrevia e o o se alonga. Então nós temos aqui o mesmo fenômeno que nós vimos nos temas em i breve, ocorre uma metátese quantitativa. Isso explica a terminação eos com ômega e explica também o acento cair na antepenúltima sílaba, apesar de a vogal da última sílaba ser longa. Então, pérreos. O dativo singular forma-se acrescentando-se o iota, o som i, ao tema com gradação. O de gama cai, o resultado é pérrei. Plural, acréscimo da terminação es ao tema com gradação. O de gama cai e os dois épsilons contraem-se em ei, pérreis. O mesmo vale para o vocativo plural. O acusativo plural, exatamente como nos temas em i breve, é analógico ao nominativo plural, pérreis. O genitivo plural é analógico ao genitivo singular. Isso explica o fato de o acento cair na antepenúltima sílaba, ainda que a vogal da última sílaba seja longa. Pérreon. E o dativo plural, pérrese, é uma forma inexplicável. O esperável seria pérreu-se. O nominativo, vocativo e acusativo do dual forma-se com acréscimo da terminação e, do épsilon. O de gama cai e o é do tema com gradação funde-se com o é da terminação, gerando o ditongo ei. Pérrei, pérrei, pérrei. A terminação do genitivo e do dativo do dual é oin. Então, nós teremos perreoin. Perreoin. Um último exemplo, a palavra astu, que é uma palavra neutra, significa cidade, e é uma palavra que também sofre gradação do tema ao longo da declinação. Como é uma palavra neutra, o nominativo, vocativo e acusativo do singular terão o tema puro,
as-tu, as-tu, as-tu. O genitivo do singular se explica da mesma maneira que o exemplo anterior. Nós vamos ter o acréscimo da terminação os ao tema com gradação e haverá uma metátese quantitativa, asteos. A metátese quantitativa, tendo ocorrido após a determinação da acentuação, faz com que a palavra seja proparoxítona, ainda que a vogal da última sílaba seja longa. O dativo singular é formado com o acréscimo da terminação i ao tema com gradação. O de gama cai, o resultado é ei, astei. O nominativo, o vocativo e o acusativo do plural são formados com o acréscimo da terminação a, alfa, ao tema com gradação. O de gama cai e o épsilon contrai-se com o alfa. Então, nós teremos aster, aster, aster. O genitivo plural dessa palavra possui duas formas. Ou bem o genitivo plural é formado de modo analógico ao genitivo singular, então nós teremos asteon, com essa aparente irregularidade na acentuação, ou bem ele é formado sem analogia. Então nós teríamos o tema com gradação e o acréscimo da terminação on. E daí o acento segue as regras usuais de acentuação. Asteon. O dativo plural tem uma forma inexplicável, astesi. O dual tem a terminação e, acrescida ao tema com gradação, o de gama cai, os dois épsilons fundem-se em ei. Astei, astei, astei. O genitivo e o dativo do dual tem a terminação oin, acrescida ao tema com gradação, o de gama cai, e o resultado é asteoin, asteoin. Com isso, nós terminamos a apresentação dos temas em vogal simples da terceira declinação, dos temas em iota, sem e com gradação, e dos temas em y, sem e com gradação. O próximo vídeo será dedicado aos temas em ditongo.